Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus capítulo 14, verso 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda a honra, Pai, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai, Criador, soberano, Deus justo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre mim, sobre nossas vidas, em Cristo Jesus. Fala ao coração da Tua igreja, Pai, através da Tua palavra, que Teu Santo Espírito ilumine o entendimento para compreenderem a Tua vontade, o Teu querer, que cada um seja fortalecido na fé, Pai, na Tua palavra. Me capacita, Pai, transmitir a Tua palavra com fidelidade, que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nesse texto da palavra de Deus, irmão, tão conhecido da igreja, passagem sobre Jesus andando sobre as águas, né? Os discípulos estavam exultando de alegria por verem o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus dá uma ordem aos discípulos, compeliu Jesus, discípulo, a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Qual era a intenção de Jesus? Qual era o propósito do Senhor Jesus em despedir as multidões? Por que ele queria despedir as multidões? Uma das razões talvez seja que, por causa de muitos ali, eles não teriam dificuldade em apartar de Jesus, eles seguiriam Jesus por onde Jesus fosse, porque eles viram os milagres, eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Então era muito cômodo para eles estar com Jesus, onde Jesus fosse, eles estariam juntos. Outra razão é porque muitos deles ali estavam com intenção, com motivação de arrebatar Jesus para proclamar ele rei. E Jesus disse que o reino dele não é na terra, o reino dele é espiritual. O reino dele será aqui na terra quando ele voltar na sua segunda vinda. Novos céus e nova terra. A terceira razão, segundo os comentaristas, seja porque os discípulos, né, talvez atrapalhariam ele. Então Jesus colocou eles no barco, impeliu eles e ficou para despedir da multidão. Então Jesus também queria estar a sós com Deus Pai ele subiu ao monte para orar. Então um dos propósitos também que Jesus queria
estar a sós com Deus, manter comunhão com o Senhor, preparar para cumprir a sua missão, né? Então Jesus queria orar pela sua missão e orar pela igreja, pelos discípulos. Então os discípulos entraram no barco e começaram a remar para atravessar o mar. O tempo repentinamente mudou, com ventos fortes, ventava muito e o barco era açoitado pelas ondas. Ao cair da tarde, ou seja, estava anoitecendo, quando os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade chega. Alguns deles, dos discípulos ali, eram pescadores profissionais. Eles cresceram no mar, estavam acostumados com a vida no mar. Eles conheciam muito bem aquele lago, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Apanhados de surpresa por uma tempestade, os discípulos tentam, em vão, controlar a situação. E eles lutaram ali, o barco estava enchendo de água. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite, ou seja, mais ou menos 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque segundo a contagem dos judeus, a quarta vigília da noite seria das 3 da manhã às 6 da manhã. Então eles saíram ao cair da tarde, ao anoitecer, 6, 7 horas da noite. E quando deu quarta vigília da noite, 3, 4, 5 horas da manhã, eles estavam ainda lá no meio do mar, né? Com certeza estavam ali lutando contra a tempestade, contra os ventos fortes, contra as ondas, o barco enchendo de água. Com certeza eles estavam cansados já, exaustos. Então gostaria de compartilhar com os irmãos, né, nesse texto aqui da palavra de Deus, o seguinte tema: como enfrentar as tempestades da vida, como enfrentar as dificuldades da vida. Em primeiro lugar, nós podemos enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus sempre vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. Porque o Senhor Jesus sempre vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. Versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, de madrugada, foi Jesus ter com eles. Aqueles discípulos entraram no mar e ao cair da tarde já estavam no meio do mar. De repente o mar começou a agitar-se com ventos fortes, o barco era açoitado pelas ondas e eles remaram no cair da tarde até a quarta vigília da noite. Já estavam lá 5 horas da manhã, no meio do mar, no lugar mais fundo, mais perigoso, com ondas fortes, ventos fortes, o barco enchendo. Talvez já estavam pensando que tinha chegado a hora da morte. Muitas vezes, irmão, nós temos a sensação de que não tem mais jeito, que já está tudo acabado, não há nada a ser feito. Quando perdemos todas as esperanças, irmão, o Senhor Jesus aparece para nos socorrer, para nos salvar. Aquela tempestade não aconteceu por acaso. Aquela tempestade tinha um propósito: levar os discípulos a ter uma comunhão, uma experiência mais profunda com Jesus. Os discípulos conheceram Jesus de forma mais íntima depois daquela experiência, daquele livramento que o Senhor deu para eles. As tempestades da vida, irmãos, as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos não vêm por acaso. São permitidos por Deus para nos moldar, para nos fortalecer, para nos ensinar a confiar somente em Deus, somente em Jesus. As tempestades da vida não vêm para nos destruir. As dificuldades da vida que Deus permite sobre a nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos levar mais perto de Jesus, mais aos pés de Jesus. E uma pergunta que devemos fazer, irmãos:
as dificuldades da vida, as circunstâncias difíceis, têm me levado mais perto de Jesus. Eu tenho buscado mais comunhão com o Senhor, né? Ou tem me afastado de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas, né, cooperam, as coisas boas e as coisas ruins também. É muito fácil, irmão, nós louvarmos, darmos glória a Deus quando as coisas vão bem. Todo mundo pode fazer isso. Mas quando as coisas ficam difíceis, a dificuldade vem, as lutas, o sofrimento, aí nossa fé é provada, né? Então nós temos que louvar o Senhor em todas as circunstâncias, né? Então Tiago 1, capítulo 1, verso 12, ele fala que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, bem-aventurado é aquele que suporta a perseverança confiando no Senhor, que persevera na provação. Salmo 34, verso 1, Davi escreve lá: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, não é só na circunstância boa, não é só na hora boa, né? Porque na hora boa todo mundo pode louvar a Deus, todo mundo pode falar que ama a Deus, né? Mas nossa fé é provada. O povo de Israel foi provado no deserto, né, para provar o coração deles. Qual que era a motivação deles? Às vezes Deus permite dificuldades, sofrimento, angústia, às vezes, para provar o nosso coração, a nossa motivação, se nossa confiança está no Senhor, nós amamos realmente o Senhor Jesus, nós vamos perseverar em seguir a Ele, ou nossa motivação está nas bênçãos, está só nas dádivas, aquilo que Deus pode nos dar, né? E se Deus tirar as bênçãos, será que eu vou continuar servindo ao Senhor? Então, bem-aventurado é aquele que ama, que persevera na provação, né? Que as dificuldades, lutas, circunstâncias difíceis podem nos aproximar do Senhor, irmãos, estarmos aos pés do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, podemos enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus nos socorre da forma que não esperamos. Porque o Senhor Jesus nos socorre da forma que não esperamos. Versículo 25 ainda: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Os discípulos esperavam pelo Senhor. Talvez estavam perguntando: cadê o Senhor? Ele nos mandou atravessar o mar, estamos quase morrendo. De repente eles veem um vulto vindo, andando sobre as águas, e eles gritam: é um fantasma. E o Senhor Jesus imediatamente lhes diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, eles esperavam pelo Senhor, mas não de maneira tão estranha. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas. E muitas vezes, irmãos, os seres humanos, nós nos sentimos impotentes diante das forças da natureza. Em 26 de dezembro de 2004, na Ásia, as ondas gigantes do tsunami levaram mais de 200 mil pessoas à morte. Muitas vezes nos sentimos impotentes, irmão, diante das dificuldades da vida. Nós nos sentimos impotentes diante das tempestades da vida, do sofrimento. Não há esperança de salvação, não vemos saída, mas precisamos saber que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus está acima, está no controle de tudo. Ele anda sobre as ondas que nos assustam. O Senhor Jesus, Ele usa as tempestades da vida como meios de chegar até ao seu povo. As tempestades da nossa vida, irmão, dificuldades da nossa vida, podem estar fora do nosso controle, mas não fora do controle do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior
do que as forças da natureza. O Senhor Jesus é maior do que as forças espirituais do mal. O Senhor Jesus é maior do que a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus pode todas as coisas. Ele é soberano. Ele está no controle. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Ele é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, que estava na criação junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Jesus não só controla, irmão, mas usa as tempestades da vida, as circunstâncias difíceis para chegar até nós. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada do Senhor Jesus em nossa vida. Ele usa até os problemas grandes e pequenos para aproximar de nós. As mais ricas experiências da vida muitas vezes são vividas na dor, no sofrimento, são vivenciadas no vale da dor, né? É ali que Davi escreveu o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele sabia da presença do Senhor, dos livramentos do Senhor. Ele fala, bondade e misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O apóstolo Paulo escreveu suas cartas, a maioria delas em situações de perseguição, de sofrimento, de prisão, né? Então as maiores experiências da vida muitas vezes são vivenciadas no vale da dor. Muitas vezes é no vale do sofrimento que nós aprendemos a ter a maior experiência de comunhão, de conforto, de paz, de alegria no Senhor. A vida do cristão, irmão, não é um paraíso na terra. A vida do cristão não é um mar de rosas, mas um campo de batalhas. A existência de problemas na vida do cristão não significa que ele está fora do propósito de Deus, nem que Deus é indiferente à nossa dor, não. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece a necessidade do seu povo. Nada acontece no mundo sem ser da permissão do Senhor. Ele está no controle dos mínimos detalhes do universo, e mais ainda da nossa vida, da vida da sua igreja, né? O Senhor conhece, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Ele conhece os nossos, quantos cabelos nós temos na cabeça. Ele conhece, nossos dias estão contados e determinados por Deus. Ou seja, nada pega Deus de surpresa, nada pega Jesus de surpresa, né? Então Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa dor. O Senhor não é indiferente à nossa dor. Em terceiro lugar, irmãos, podemos enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus nos segura pela mão quando fraquejamos na fé. Porque o Senhor Jesus nos segura pela mão quando fraquejamos na fé. Versículo 28 a 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos aí, irmãos, que Pedro viu o Senhor andando sobre as águas, e Pedro era o mais autoconfiante deles. Pedro era aquele que tomava a frente, era o líder dos apóstolos ali. Então, confiando em Jesus, confiando na palavra de Jesus que disse: Vem. Então Pedro foi andando sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. A ação de Pedro começa com um ato de fé.
de confiança, né? Não há evidências que ele teve medo, que ele duvidou. Enquanto concentrava sua atenção em Jesus, ia tudo bem. Mas no momento que ele atentou para as forças do vento, o medo dominou seu coração e ele começou a afundar. Teria Pedro perdido a sua confiança em Jesus? Teria Pedro perdido a sua fé? Prestar atenção, irmãos, aos perigos, às dificuldades da vida, em vez de focar em Jesus, pode nos fazer afundar. O enfraquecimento da fé está no fato de darmos atenção exagerada, demasiada às dificuldades, aos problemas da vida, e esquecermos que Jesus está conosco, que Jesus está presente. É fraqueza nossa sentir que não há mais força no vento, nas dificuldades da vida, nos problemas da vida, do que na mão de Deus, no agir de Deus, na intervenção de Deus a nosso favor. Todos nós fracassamos em confiar em Deus. Muitas vezes nós duvidamos. Nossa fé, nós fraquejamos na fé. Mesmo diante de muitas provas do poder de Deus, mesmo diante de muitas evidências do poder de Deus, do cuidado de Deus para conosco, mesmo assim, muitas vezes nós continuamos duvidando. Mesmo assim, irmãos, sempre é tempo de nós clamarmos a Jesus, a Deus por socorro. E Pedro gritou: salva-me, Senhor. Mesmo duvidando, irmão, mesmo quando nossa fé é pequena, mesmo quando estamos afundando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, mesmo quando pecamos, quando clamamos por Jesus, Ele ouve e nos salva. Quando clamamos por Jesus, Ele ouve e nos socorre. Você tem clamado a Deus? Você tem clamado a Jesus por socorro? Você tem orado? A palavra de Deus é repleta de exemplos de pessoas que exercitaram a sua confiança e clamaram a Deus por socorro. Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, era uma mulher estéril, vários anos, sem poder ter filhos, mas ela clamava ao Senhor: o Senhor me abençoa. E Deus deu filhos e filhas para Ana, inclusive um era o profeta Samuel, né? Então nós vemos que Salmo 50, versículo 15, ele diz lá: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Deus nos exorta, nos ordena a invocar Ele no dia da angústia. O apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor, irmão. Nós precisamos buscar a Deus em oração, clamar a Jesus por socorro, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, o Senhor é poderoso para nos livrar, né? Então devemos clamar ao Senhor. Qual é a sua dificuldade? Ore. Tiago, irmão do Senhor, lá no capítulo 5 de Tiago: está alguém sofrendo? Faça oração. Tiago 5,16, ele diz lá que muito pode a súplica de um justo. E ele cita Elias, o profeta do Antigo Testamento, um homem de oração, né? Que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ou seja, pecador, mas orou com instância, e Deus cessou a chuva, e orou de novo, e Deus mandou chuva. Ou seja, era um homem pecador, mas ele orava com instância, ele cria que Deus ouvia a sua oração, e Deus ouviu. Então precisamos clamar a Jesus, irmão, por socorro, confiando que o Senhor vai ouvir as nossas orações. O crente, irmão, tem fraquezas, e muitas, mas sabe que existe alguém olhando para ele, pronto para socorrê-lo, que é o nosso Deus, que é fiel, que ouve a oração do seu povo. Lembra o mesmo Paulo,
que lá em Timóteo ele fala que era o principal dos pecadores. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, mesmo preso, mesmo sabendo que podia morrer a qualquer momento, Paulo sentia paz e alegria, né? Paulo tinha confiança que o Senhor estava com o conforto do Espírito Santo, a confiança que Cristo estava com ele, né? Então devemos ter essa convicção, mesmo abandonado, esquecido pelos homens. Paulo tinha convicção da presença do Senhor. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, né? Porquanto para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então o melhor para Paulo é que ele tinha um conforto, a convicção, mesmo na situação de escassez, sendo humilhado, né? O importante é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Versículo 32, nosso texto de Mateus, diz que subindo ambos, Pedro e Jesus, para o barco, cessou o vento. Com a presença de Jesus em nossa vida, tudo se acalma. Quando Jesus está presente conosco, temos convicção do seu cuidado, da direção do Senhor em nossa vida, que somos dele, né? Que temos a vida eterna em Cristo, perdão dos nossos pecados. Então nós podemos enfrentar todas as dificuldades, irmão, todas as circunstâncias. Queria concluir, irmãos, dizendo que nós podemos enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, porque Jesus sempre vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis, né? O Senhor nunca esquece dos seus, irmão. Muitas pessoas podem nos esquecer, mas o Senhor nunca esquece de nós. Ele está sempre com os olhos focados em nós. É nós que esquecemos do Senhor. Não importa o tamanho da dificuldade, irmão, Jesus vem para nos socorrer. Ele está conosco. Em segundo lugar, podemos enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus nos socorre da forma que não esperamos. Nós não sabemos a maneira que Deus vai agir, como que Ele vai agir para nos abençoar, para nos dar livramento, para cuidar de nós, mas sabemos que Ele agirá, né, da forma dEle, do jeito dEle, e a vontade do Senhor é melhor para a nossa vida. Terceiro, podemos enfrentar as tempestades, dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus nos segura pela mão, quando nós fraquejamos na fé. Então, quando nós fraquejamos, mesmo quando nós duvidamos do poder de Deus, do cuidado de Deus, mesmo que estejamos fracos na fé, podemos clamar por Jesus e Ele nos socorre, né? Não é a nossa capacidade, mas o Senhor está pronto a nos socorrer, e Ele que sustenta a nossa fé, Ele que sustenta a nossa caminhada. Quando nós fraquejamos na fé, irmão, duvidamos, Ele nos sustenta com sua mão poderosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, irmão, para saber que o Senhor Jesus é aquele que andou sobre as águas. Ele vem ao nosso encontro, nas nossas tempestades da vida, nas nossas dificuldades, tá certo? Tenha confiança, o Senhor Jesus é fiel, Ele guarda, Ele está com os seus, Ele já nos selou com o Espírito Santo. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei, irmão. Confia no Senhor, exercita a sua fé, né? Mesmo que você duvidar, fraquejar na fé, clame ao Senhor: Senhor, me ajuda. Que Deus nos abençoe, meu querido. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Nós podemos enfrentar as tempestades, dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus está conosco, porque Ele nos ama incondicionalmente, e Ele prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Nós não merecíamos a salvação, a vida eterna, né? Nós merecíamos a condenação eterna, o inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se volte para o Senhor, meu querido, que toda circunstância você possa louvar o Senhor, você possa servir ao Senhor em todo o tempo da sua vida, né? Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem tem Jesus tem tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Pai, que a sua palavra possa realmente fortalecer a nossa fé. Que exemplo de Pedro, Pai, que o Senhor possa vir quando o Senhor quiser, Pai, na quarta vigília, quando o Senhor quiser. Sabemos que o Senhor sempre vai vir para nos socorrer nos momentos mais difíceis. Sabemos que de forma inesperada, Pai, o Senhor pode nos surpreender, nos socorrer nos momentos difíceis. E nos ajuda a entender, Pai, que toda circunstância o Senhor está presente. O Senhor usa, Pai, para o nosso bem, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos ensinar a confiar somente em Cristo. E possamos realmente descansar, saber mesmo quando nós duvidamos. O Senhor vem para nos socorrer quando nós clamamos ao Senhor por ajuda. Pai, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um abraço, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém?